Se você gosta da proximidade, dos benefícios fiscais do Paraguai, mas quer algo mais organizado, se você gosta do desenvolvimento e do estilo de vida do Chile, mas busca algo mais próximo e mais flexível em termos de residência, o Uruguai deveria entrar no seu radar em 2026. Seguro, estável, próximo, fácil de obter a residência e com ótimos benefícios fiscais. O país junta muitas das coisas que são buscadas para o imigrante e por conta disso tornou um dos destinos favoritos de aposentados, investidores, famílias. Hoje vamos analisar o paísito com base nos critérios da teoria das bandeiras. Como está o Uruguai hoje, 2026, para residência, cidadania, contas bancárias, empresas e para o playground. Meu nome é Francisco Lito, vai falando diretamente de Punta del Este, Uruguai, e este é mais um Raio-X das Bandeiras. O Uruguai tem um índice de desenvolvimento humano de 8,862, sendo considerado um índice muito alto para a América Latina, posição mundial número 52, ficando atrás da Argentina com o posto 48 e do Chile com o posto 44 aqui no nosso continente sul-americano. Ao mesmo tempo, é um país que socialmente acaba sendo meio paradoxal, porque eles são ao mesmo tempo conservadores em algumas coisas e muito progressistas em outras. Por exemplo, o Uruguai é o país mais armado da América Latina, com cerca de 30 armas para cada 100 mil habitantes, 4 vezes mais per capita do que no Brasil. Mas não é um país que qualquer um pode ter arma como nos Estados Unidos, né? Você pode ter posse de até 3 armas sem precisar demonstrar nada, mas se você quiser ter mais, se você quiser ter aporte, você precisa demonstrar uma necessidade. Apesar de eles serem conservadores nos impostos, que a gente já vai falar sobre a parte fiscal, é um país que foi o primeiro, né, a legalizar a maconha recreativa, não só medicinal, mas para uso recreativo que você pode, se você for residente, comprar nas farmácias. Foi também um dos primeiros países a legalizar o aborto na América Latina, sem necessidade de urgência médica ou estupro ou algo do tipo. Também foi um país pioneiro em termos dos direitos LGBT. De certa forma, o Uruguai acaba sendo a nossa República Tcheca da América Latina. Junta várias liberdades associadas com a direita e liberdades associadas com a esquerda. Parte de armas, liberdade de expressão, liberdade contra impostos, ao mesmo tempo que possui maconha recreativa, aborto e casamento gay totalmente, né, liberado comparado aos nossos países vizinhos. Também é o país mais ateu das Américas, né? Vale mencionar, enquanto o Paraguai é o país mais cristão, mais católico do continente todo, um dos mais cristãos do mundo, o Uruguai é um dos mais ateus do mundo. Então nós temos essa distinção muito grande a nível cultural, né? Apesar de ambos os países serem próximos e serem paraísos fiscais, eles são bem diferentes. A nível de segurança, o Uruguai é mais seguro do que o Brasil. Tá? A taxa de homicídio fica na casa aí dos 10, 12 ao ano, quase metade da brasileira, mas muita da criminalidade está associada à fronteira com o Brasil, igual a gente vê no Paraguai. Vivendo nos bairros bons de Montevidéu ou aqui em Punta del Este, a gente não sente esse medo da criminalidade armada como se tem no Brasil, né, em tantos locais. Entrando na primeira bandeira do Uruguai como playground, a gente tem uma situação de estilo de vida bem diferente do que você teria no Paraguai, apesar de ser um país vizinho. O Uruguai, na verdade, ele se assemelha um pouco mais culturalmente à Argentina. Tanto o dialeto daqui, né, é o rioplatense, parecido com o de Buenos Aires, é uma cultura de vinho, é uma cultura que ainda aprecia o tango. É um país que eu considero muito mais interessante para famílias se realocarem, né? Como vocês podem saber, o Uruguai é um dos países mais velhos de toda a América Latina. A média etária e a taxa de natalidade aqui é bem baixa. Acaba sendo um país muito interessante se você tem seus 30, 40, 50, 60 anos, creio, para você ter seus filhos, vai ter eles num local seguro, vai ter eles num local tranquilo, com boa educação internacional. Eu não acho que é um país tão interessante para o jovem. Tá? Se você vai para Montevidéu, ela pode parecer um pouco arquiteturalmente, mas comparada com Buenos Aires em termos de ofertas gastronômicas, de museus, de vida noturna, conhecer pessoas no geral, eventos, enfim, não tem comparação. Simplesmente não tem comparação. Mas para quem busca um estilo de vida pacato, sem estresse, sem preocupações, o Uruguai é um ótimo destino. Como capital, acho que Montevidéu é a cidade mais adequada para a maioria das pessoas. Tá? Com 1 milhão e pouco de habitantes, não chega a ter aquela opressividade da cidade grande, mas é o que vai ter a maior oferta de coisas para fazer também. E também tem 2 estilos de vida bem distintos. Se você mora ali por Punta Carretas, se você mora ali por Pocitos, Parque Beto, essa região mais próxima do centro histórico, vai ser uma layout urbano mais europeu. Já se você mora, por exemplo, mais para fora, Carrasco, né, Malvinha, você tem um estilo de vida mais americano, né? Mais de carro, mais de casas ao invés de prédios, né? Mais jardins e gramados na frente do que você morar num prédio mesmo, né? Num apartamento. 2 outras opções principais, eu diria, em termos de cidades. A Punta del Este, onde eu estou agora, é principalmente um destino turístico, né? Um destino que você tem
a praia que não se mistura com o Rio da Plata. Então em Montevidéu você tem praia, só que aquela praia que não se vê atraente, não se vê tão bonita, justamente porque ainda vem sedimentos do Rio da Prata e é marrom, né? Por isso a praia não fica tão legal. Aqui em Punta a gente já tem uma praia um pouco mais bonita, porém ainda assim fria, né? Para quem vem do Nordeste, para quem vem de regiões com praia no Brasil, o Brasil é melhor de praia, tá? Sinceramente, mas é um destino muito bom a nível turístico e é onde muito dinheiro novo está chegando. É um local que muitos investidores acabam comprando apartamentos aqui. Então, para quem quer se alinhar, principalmente, por exemplo, ter vizinhos ricos, vizinhos, né, de maior status, seria um destino interessante. Além disso, a gente pode considerar a Colônia do Sacramento, que é uma vila mais rústica, pequenininha, né, que fica apenas 40 minutos de balsa de Buenos Aires, né, super tranquilo, bonitinha. A grande vantagem é que você está do lado de Buenos Aires. Então, se você é uma pessoa que quer talvez aproveitar muito a Argentina como playground, enquanto você vive num lugar com pouco imposto, Colônia do Sacramento pode ser uma opção. A gente também não pode deixar de mencionar Rivera, que fica ali junto, colada com Santana do Livramento, do lado do Rio Grande do Sul, que é a maior cidade que a gente tem na fronteira Brasil-Uruguai. Essa seria a opção se você é gaúcho, você ainda tem família no Rio Grande e vai vir muito de carro para o Rio Grande do Sul, aí pode ser a opção mais interessante. Você viver do lado uruguaio, mas visitar sua família de vez em quando do lado brasileiro. Porém, eu não considero como um destino interessante para ser uma base como nômade digital, um local para você ficar, digamos, 3 meses ao ano, trabalhando remoto, enfim. Para isso, eu ainda colocaria a Argentina como superior, o Chile como superior, novamente pela oferta de entretenimento e de natureza que o país traz. Vamos agora falar do Uruguai a nível de residência. Falamos agora da bandeira da residência aqui no Uruguai, tanto se você quer se mudar, quanto se você quiser utilizar o Uruguai de plano B, porque felizmente o Uruguai é um país flexível que funciona também para plano B. Junto com a Argentina, o Uruguai é um dos únicos países do Mercosul que permite que o brasileiro aplique para residência permanente diretamente, ou seja, sem precisar passar pelaquela etapa de uma residência temporária de 2 anos. Então, quem é cidadão no Mercosul, e nós como brasileiros no caso, não é preciso apresentar o requerimento padrão, que seria comprovante de renda e fundos para você se manter no país. Então, se você está ouvindo isso, você é português, angolano, você precisa mostrar renda suficiente para poder se manter no Uruguai. Então, isso pode ser via salário, pode ser renda de dividendos, pode ser, enfim, mostrar que você consegue se manter no país de acordo com o seu grupo familiar. Não existe um número exato mínimo, mas o recomendado seria de $2.000. Agora, você que é brasileiro, não precisa de nada disso. Precisa de foto de passaporte, scan do seu passaporte ou RG brasileiro, certidão de nascimento e certidão de antecedentes criminais, ambas apostiladas, e da sua carteirinha de vacinação brasileira para fazer a equivalência com a uruguaia. Você pode ter que tomar algumas vacinas que você não chegou a tomar no Brasil, como por exemplo, antitetânica, tríplice viral, meningite, enfim. Mas Covid, por exemplo, não está inclusa se você não chegou a tomar. Diferente do processo do Paraguai, não é só viajar e iniciar a aplicação quando quiser. Então aqui a gente faz primeiro um agendamento nas migrações uruguaias, antecipado, já submetendo os documentos, realizando o pagamento da taxa e selecionando um horário e data. Então existem escritórios da migração uruguaia em todas as principais cidades. Ponto importante é que a fila geralmente tem meses de antecipação, tá? Então se você, por exemplo, está com a sua documentação pronta hoje, fim de maio, você não vai conseguir um agendamento em Montevidéu em maio, nem em junho provavelmente, tá? Geralmente as principais cidades uruguaias vão ter uma fila de talvez 2 ou 3 meses até, tá? Não são todas as cidades que têm filas mais curtas, mas aí depende da sua flexibilidade de se locomover para alguma dessas. De qualquer maneira, você vindo, você vai tramitar diretamente a residência permanente, você já vai receber a sua provisória que permite você já ficar morando no Uruguai desde o dia 1, e você aí, dentro de um período de uma semana, talvez aí um mês, você consegue já obter a sua cédula provisória válida por 2 anos, tá? Você vai receber depois a sua resolução da residência permanente, e aí, com a sua residência permanente, você só precisa retornar ao Uruguai um dia a cada 3 anos para manter a sua residência ativa. É uma das residências mais flexíveis do nosso continente, sendo equiparável à do Paraguai, uma vez que você obtém a residência permanente. Ponto importante, você também não pode deixar a sua cédula expirar, então você deveria voltar e renovar a sua cédula antes dela expirar. Isso cobre a residência legal, mas e a residência fiscal no Uruguai? Atualmente, nós temos alguns caminhos que você pode se tornar residente fiscal. O primeiro seria você passar mais do que 6 meses ao ano no país, tá? E aqui viagens curtas, esporádicas, não são contadas, né? Se você tiver uma saída de alguns poucos dias e voltar, ainda conta para o seu total. A segunda opção seria se você tiver o seu centro de interesses vitais aqui no Uruguai. Isso pode ser demonstrado tendo, digamos, filhas indo para a escola, ou o mais importante seria se a maior parte da sua renda vier do Uruguai. Isso aqui
existe a possibilidade de estruturação, vale mencionar. Então, se você, digamos, é CLT e trabalha no Uruguai, ok, já entrou. Vai abrir uma empresa no Uruguai para um negócio aqui, também entraria. Mas, por exemplo, se você é um investidor, você talvez é um profissional que trabalha remotamente, você também poderia utilizar uma empresa uruguaia para realizar sua prestação de serviços ou o seu trading internacional e aí rotear a maior parte dessa renda através de uma empresa uruguaia, contando, portanto, com a maior parte da sua renda sendo do Uruguai. Esse, digamos, é o maior hack, é o maior truque para você obter a residência fiscal atualmente aqui. A gente também tem duas outras rotas relevantes, né, para você obter tanto a residência fiscal quanto o chamado Tax Holiday, que vai dar a isenção sobre as rendas estrangeiras. O Tax Holiday é o status especial que você pode obter como um novo residente fiscal, ou seja, os uruguaios não têm acesso, mas se você se muda para o Uruguai, você pode obter esse status especial por um total de 11 anos e potencialmente estender ele ainda para ter um benefício fiscal adicional. Como você pode obter o Tax Holiday, que vai dar a isenção sobre as rendas estrangeiras? Você pode investir 2 milhões de dólares em um imóvel no Uruguai, ou você pode investir 100 mil dólares ao ano em um fundo de pesquisa e inovação uruguaio, que vai ser ainda organizado pela administração pública uruguaia. Então essas são as 4 opções totais: 6 meses, maior fonte de renda ou centro de vida, investimento imobiliário, ou investimento em fundos de pesquisa e inovação aqui no país. Lembrando, no Uruguai, diferente do Paraguai, a certidão de residência fiscal é sempre emitida em relação ao ano anterior, ou seja, se você virou residente fiscal em 2025, você poderia emitir uma certidão em 2026. Se você virou residente fiscal em 2026, você vai poder emitir a certidão em 2027 e assim por diante. Vamos falar agora sobre a parte fiscal, tanto para pessoas físicas quanto para empresas aqui no Uruguai. Começando pelo indivíduo. O Uruguai ele tem 2 sistemas diferentes, tá? O sistema padrão uruguaio, que vai aplicar para os uruguaios, e o sistema do Tax Holiday. Comecemos pelo padrão. Então, imposto de renda começa de 0% com até 6 mil reais de renda isenta, né, para renda local, indo até 36% de imposto de renda. Porém, esse só começa a aplicar sobre volumes bem altos, tá? Para você pagar o equivalente a 27% de imposto aqui no Uruguai, como CLT, você tem que estar ganhando cerca de 43 mil reais ao mês, o que no Brasil já chega bem mais rápido, né? Vocês podem ter visto dos outros raio-x das bandeiras. No geral, o Brasil chega muito rápido na alíquota máxima da sua tabela do imposto de renda. Agora, esse montante é o padrão se você for trabalhar aqui no Uruguai CLT, porém, existe uma isenção interessante se você se muda para o Uruguai e vai pegar um trabalho local em uma das zonas francas. Como estrangeiro, você pode ser tributado como não residente. Então, você pagaria apenas 12% fixo sobre esse salário seu e não teria que contribuir para a Seguridade Social. Então, se você busca um trabalho aqui no Uruguai, você, como brasileiro, tem uma vantagem se conseguir um trabalho em uma das zonas francas. De qualquer forma, o Uruguai não cobra o IVA para o estrangeiro, né? Então, se você não é residente uruguaio, você não precisa pagar o IVA nos seus produtos e serviços daqui. Sobre rendas estrangeiras e ganhos de capitais, nós temos a seguinte situação. Até antes de 2011, todos esses tipos de rendimentos eram completamente isentos, tanto para o uruguaio quanto para o residente estrangeiro aqui no país. Desde 2011 para cá, eles começaram a tributar as rendas consideradas de capital móvel, então juros e dividendos do exterior, eles eram tributados a 12%, exceto para quem estava no Tax Holiday, mas ainda aluguéis, aposentadorias e ganhos de capitais estrangeiros continuavam isentos permanentemente, tanto para o uruguaio quanto para o residente estrangeiro. Agora, com a última mudança tributária que tivemos, a partir de 2026, todas as rendas provenientes do exterior são tributáveis na pessoa física, incluindo o ganho de capital, o juro, o dividendo, o aluguel, a aposentadoria, exceto se você enquadrar no Tax Holiday. Porém, para o uruguaio ou para a pessoa que já acabou o seu tempo do Tax Holiday, sim tem que tributar a nível mundial. Então, o Uruguai, para a pessoa física, ele não mais conta como um país de regime territorial, mas sim como um país de tributação de renda global, com um regime especial de longo prazo, tipo Portugal, por exemplo, no RNH, ou a Espanha, na Lei Beckham. Agora, como é que a gente faz para acessar o Tax Holiday? Nós já falamos, porque são os mesmos requisitos que a gente tinha mencionado na residência fiscal. 6 meses ao ano, a maior parte da sua renda aqui, compra de imóvel de 2 milhões de dólares, ou você ter um investimento num fundo de investimento aqui de 100 mil dólares ao ano. Você qualificando para um desses 4 requisitos, você solicita o Tax Holiday, que é válido por um total de 11 anos, e aí essas suas rendas estrangeiras não serão tributadas aqui no Uruguai. Uma vez que acaba o Tax Holiday, você ainda pode estender os benefícios, tá? A gente tem 2 opções aqui. Você pode pagar daí um flat tax de 300 mil dólares ao ano por até 20 anos, ou você pode estender o regime por mais 5 anos, pagando metade do que deveria ser o valor. Então, como atualmente se paga 12%, digamos, do dividendo estrangeiro na pessoa física, você poderia pagar 6%, por exemplo, por mais 5 anos, se investir mais 1 milhão de dólares em imóveis, chegando daí a 3 milhões no total, né? Ou se você fizer
mais, né, investimentos de 100 mil dólares ao ano nos fundos uruguaios. Como vocês podem ver, a opção do Flat Tax é basicamente para quem é ultra high net worth, né, que vai fazer sentido pagar 300 mil dólares ao ano fixo e ainda ser um regime atrativo. Agora, o Tax Holiday normal, pelos 11 anos, segue sendo muito interessante. A maioria das pessoas que vai se mudar para o Uruguai não sabe se vai ficar aqui para o resto da vida, né? 11 anos é bastante tempo, se depois disso, talvez a Argentina deu uma boa melhorada já, o Brasil deu uma boa melhorada, você ficou aí uma década sem pagar imposto num país seguro e bom e depois você se mudou para um outro país que talvez te interesse mais. Porém, a gente não pode se fixar somente a nível da pessoa física. A gente tem que levar em conta as empresas uruguaias também, tá? A empresa padrão aqui, digamos, SA, paga 25% de imposto sobre os seus lucros, tendo algumas isenções sobre as rendas estrangeiras, que a gente já vai mencionar aqui. Agora, temos dois regimes que são os mais interessantes, que são o da SAS Uruguai, empresa pequena, simplificada, e o regime das zonas francas. Começando pelo das zonas francas, as empresas que estão localizadas em uma das zonas francas, elas têm total isenção do imposto de renda e do imposto sobre a distribuição de dividendos uruguaios, contanto que a renda dessa empresa de zona franca venha do exterior. Então, se você tem uma zona franca de exportação de serviços, de comércio exterior, exportação de indústria, tanto faz. Se você tem uma empresa dessas no Uruguai, essa empresa vai ser completamente isenta de impostos. A gente tem dois requisitos mais importantes aqui para você poder usar uma empresa de zonas francas. Então, primeiramente, você precisa ter uma localidade física dentro de uma das zonas francas, então você precisa ter um escritório dentro de uma empresa dessas, e você precisa ter pelo menos um funcionário uruguaio, no caso, contratado para você poder utilizar esse regime. Se você continuar, né, vai ter uma empresa com mais funcionários, você precisa ter pelo menos 50% dos funcionários sendo uruguaios. É possível até solicitar uma isenção, né, para não precisar cumprir esse requisito, mas ela precisa ser justificada e ainda assim você vai ter que ter funcionários uruguaios, vai ser menos do que 50%. Regime de zonas francas é principalmente para que tipo de empresa? Para a empresa que realmente vai ter uma sede, que vai ter que ter funcionários, que vai ter que ter operações físicas. Para esse tipo de empresa, a zona franca vai fazer mais sentido. A SAS vai ser o tipo de empresa que vai fazer sentido para quem é ou MEI, né, ou que é um profissional autônomo, ou que é um microempresário que não faz sentido ter esse custo, né, esse overhead para abrir uma empresa na Zona Franca. Primeiramente, nós temos 5 tipos de atividade que são completamente isentas de impostos se você tiver uma SAS Uruguai. Primeiro, rendas passivas puras do exterior, ou seja, um aluguel de um imóvel no exterior, ou dividendos ou juros vindos de empresas estrangeiras. Segundo, ganhos de capitais, puramente do exterior também. Terceiro, comércio exterior, né, trading, que não tenha nenhum tipo de intermediação no Uruguai, ou seja, que a compra, venda, a intermediação tenha sido totalmente feita fora, zero imposto. Também serviços que foram integralmente prestados do exterior com zero intermediação a partir do Uruguai. E número 5, esse é o mais interessante para você, desenvolvimento de software e serviços relacionados, contanto que sejam prestados para o exterior também, possuem essa isenção completa do imposto de renda. Segundo, nós temos 2 tipos de atividades que teriam um imposto de apenas 0,75% se realizadas através de uma SAS Uruguai. Primeiro, trading internacional, ou seja, comércio exterior, em que a compra e venda ocorra no exterior, porém que a intermediação tenha sido feita a partir do Uruguai. E a segunda, intermediação de prestação de serviços internacionais, ou seja, que o serviço foi realizado a partir do exterior, mas que a intermediação, que a coordenação tenha sido realizada a partir do Uruguai. Esse seria 0,75%. Por exemplo, é uma agência de terceirização que coordena contractors pelo mundo, coordena VAs nas Filipinas, que estão prestando serviços, por exemplo, para clientes nos Estados Unidos. Nesse tipo de caso, a gente teria 0,75% de imposto. Terceiro, nós temos o equivalente, digamos, do Simples Nacional no Uruguai também, que você pode ter a sua SAS tributando sobre o valor faturado e com a isenção depois dos dividendos distribuídos. Nesse caso, você tem um limite de faturamento que é o equivalente a 650 mil dólares, mais ou menos, na cotação atual em 2026, até 189 mil dólares, mais ou menos, vai pagar aí uns 3% de imposto sobre o seu faturamento bruto, depois até os 300 e pouco, 3,5%, e aí vai subindo, depois 12%, 15%, até o faturamento máximo, que seria de uns 650 mil dólares ao ano. Ainda assim, se você é um pequeno empresário, se você é um profissional autônomo, mesmo que você não se encaixe no desenvolvimento de software, ou que você, por exemplo, está realizando o seu serviço a partir do Uruguai, portanto não teria o 0,75%, ainda assim pode ser muito atrativo você ter a sua empresa aqui no Uruguai e prestar serviço para o exterior. Qual que é o único porém?
é questão de custos, então você tem que manter uma SAS uruguaia. Geralmente aí o custo de manutenção vai ficar na casa de uns 200 a 250 dólares ao mês. E como diretor dessa empresa, você precisa distribuir um prolabore mensal e pagar a Seguridade Social, que também vai ser aí uns 200 dólares ao mês. Então, o custo de manutenção de uma empresa dessas vai ser mais alto do que se você tivesse, digamos, um MEI, ou uma empresa do Simples Nacional no Brasil. E também é mais caro do que você ter, por exemplo, uma LLC americana. Mesma coisa também para a SA e para as zonas francas, tá? Então, no Uruguai, as empresas são sim mais caras do que o equivalente delas. Então, digamos, uma empresa zona franca uruguaia, ou mesmo uma SA normal como holding, vai ser geralmente o dobro do preço do que você teria de uma empresa no Caribe. Claro, a gente tem outras vantagens no Uruguai. É um país mais próximo, se você precisar ter um escritório. É um país que tem um acordo de não bitributação com o Brasil, que pode ser relevante para certas situações que você precisa de maior segurança jurídica, para casos que haveriam potenciais disputas relacionadas a onde vai ocorrer a tributação, enfim. Raramente o Uruguai vai ser a solução mais barata. Ela pode ainda ser a melhor, dependendo do que você vai precisar no seu caso. Por último, mas não menos importante, o Uruguai possui uma wealth tax, ou seja, um imposto anual sobre o seu patrimônio. Porém, ele se aplica apenas ao patrimônio localizado no Uruguai. A quantia isenta atual é de uns 170 mil dólares para uma pessoa solteira, para um casal seria o dobro, e os impostos vão de 0,1% a 1,5% ao ano. Porém, essa 1,5% já tem um patrimônio bem elevado aqui no Uruguai. Se você mantém todo o seu patrimônio fora do Uruguai, você não tem imposto sobre o patrimônio at all. O Uruguai ainda é um fantástico paraíso fiscal, porque ele pode funcionar tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica grande, pessoa jurídica pequena. Ele funciona para vários casos diferentes, pela segurança jurídica que o país tem, tem um histórico de estabilidade, de instituições mais sólidas, de menor corrupção, de ter o acordo de não bitributação com o Brasil, que, por exemplo, o Paraguai não tem, e pelo que ele entrega em termos de vida, que pode ser preferível para você, do que o estilo de vida que o Paraguai entrega. Vamos agora para a última bandeira do nosso raio-x, que é a da cidadania. Tá? O Uruguai tem uma cidadania muito boa. O passaporte uruguaio dá acesso a 155 jurisdições sem visto, incluindo Reino Unido, Schengen, Japão, a maior parte da América Latina. Infelizmente não dá acesso aos Estados Unidos sem visto, mas vale mencionar que eles já tiveram esse acesso no passado e ele acabou sendo removido. Então a chance deles voltarem é mais alta do que, por exemplo, um país que nunca teve esse acesso, como, sei lá, o Peru ou o Equador, sei lá, um dia conseguir esse acesso. É uma cidadania que é de um país membro pleno do Mercosul, então também dá esses direitos migratórios nos outros países do Mercosul, que se você é brasileiro não é tão relevante, mas se você, novamente, é de uma outra nacionalidade, é português, é angolano, enfim, isso vai te dar uma flexibilidade de realocação no continente todo. Aqui, a vantagem para o brasileiro principalmente seria da diversificação, do plano B, de ter um segundo passaporte, caso o brasileiro seja cancelado ou eles não queiram renovar, enfim. Como que funciona para obter a cidadania aqui no Uruguai? São 5 anos de residência necessários para você poder aplicar para a cidadania, porém, se você tiver família constituída, que pode ser tanto um casamento, pode ser uma união estável, registrada, pode ser até se você é um pai ou uma mãe solteira, isso conta, tá? Mas você ter mulher, homem ou filho aqui no país, não precisa ser uruguaio, por sinal, essa é uma grande diferença, por exemplo, em relação ao Chile, em relação à Colômbia, em relação à maioria dos países, que dão um processo acelerado para quem tem filho que é cidadão ou que tem marido ou esposa que é cidadão. Não, aqui, se você é casado mesmo com uma brasileira ou com um brasileiro, você também tem acesso aos 3 anos acelerados. O processo de cidadania vai requerer que você tenha ficado, então, 5 ou 3 anos com residência, que você tenha morado no Uruguai pelo menos metade desse tempo, ou seja, de fato, presença mais do que 183 dias ao ano para os 3 anos. Além disso, que você tenha integração forte com a sociedade uruguaia, então você mostra que você tem contas bancárias, que você tem rendas aqui, ou que você tem imóvel alugado, que você tem participação, enfim, você tem que mostrar vínculos. É o que a gente já falou em outros podcasts e outros vídeos. Para o seu processo, você vai ter que saber falar espanhol conversacional, porque vai ter entrevista que tem que ser realizada em espanhol, e você vai precisar trazer 2 testemunhas uruguaias, cidadãos uruguaios que estão dispostos a assinar para você, junto que você é uma pessoa de boa índole e que se integrou à sociedade uruguaia. Então, faça seus amigos, faça amigos uruguaios durante o período que você esteve aqui, para você ter uma pessoa que seja disposta a botar o nome dela na linha por você. Você também vai precisar mostrar que você tem meios de se manter no país, extratos bancários, enfim, meios financeiros, e que você tem antecedentes criminais limpos aqui também. E é isso, o processo é relativamente rápido comparado aos países da região, deve levar coisa de 6 meses a 1 ano geralmente, máximo aí 1 ano e meio
para você ter a sua cidadania e, sendo cidadão, você pode solicitar o seu passaporte uruguaio também. Isso conclui as nossas bandeiras, né? Então, resumo: residência permanente imediata para brasileiros na bandeira da residência, com isenções de rendas estrangeiras por até 11 anos na parte fiscal. Com empresas aqui você também pode ter zero ou muito pouco imposto também para vários tipos de atividades. Nível bancário é uma jurisdição muito mais estável, muito mais sólida do que a brasileira. Como playground, eu diria que perde para o Brasil em termos do que você tem a conhecer aqui. É um país relativamente pequeno, só tem uma cidade realmente, que é cidade, digamos, que seria Montevidéu. Mas para quem busca um local para morar mesmo e criar família com segurança, com tranquilidade, com bom nível de desenvolvimento, o Uruguai tem muito a oferecer também. E lembrando, se você quiser obter a sua residência aqui no Uruguai, se você quiser aplicar para a cidadania futuramente, se você quiser abrir sua conta bancária de residente ou de não residente, abrir a sua empresa holding ou operacional, ou mesmo buscar e comprar imóveis para investimento aqui no país, a Seti consegue te ajudar junto com os nossos parceiros aqui no país. Você pode tanto clicar no link aqui embaixo na descrição para saber mais sobre os nossos serviços, ou entrar em contato diretamente no WhatsApp para iniciar a sua conversa. Deixe aqui embaixo também as suas dúvidas sobre o Uruguai para fazermos mais vídeos no futuro e a sua sugestão também de qual próximo país deveríamos cobrir aqui no Raio X das Bandeiras. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, ajuda muito a gente a produzir mais conteúdo como esse. Meu nome é Francisco Lito, cofundador da Seti, e este foi o Raio X das Bandeiras Uruguai.